Bom dia, quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui e já estamos aí agora no quinto dia da nossa jornada de 40 dias numa busca de intimidade com o Senhor. Então nós temos o nosso tema ali, como de costume, TVC, Tempo de Valor com Deus, e eu quero te parabenizar e quero te incentivar de que continue conosco aí e vamos a cada dia mais aprimorando a nossa proximidade com Deus, a nossa intimidade com Deus, e vamos nos conhecendo e conhecendo ao Senhor em tudo aquilo que Ele tem para se revelar a nós. Então, vamos passar para o nosso tema de hoje, já uma vez apresentado. Sou o pastor Valdeci, continuo aqui ainda e estamos aí com esta busca e esse propósito. Então, revestir-se do novo homem, nós temos aqui na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 24 ao 32, que vem trazendo para nós um texto dizendo assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse seria o primeiro versículo, e aí segue-se até o versículo 32, que é toda a abordagem que ele faz nessa proposta do revestir-se. Então, esta palavra, nós queremos fazer aqui então voltar um pouco ao nosso foco e atenção para esta palavra e poder fazer uma descrição mais perceptível dela para nós termos um entendimento mais claro. E aqui, quando nós falamos de revestir, né, logo nós atribuímos a questão da vestes, né? Ou seja, revestir ou vestir-se, ou seja, cobrir. E aí então, usando até um pouco dos nossos adereços aqui, você está me vendo de jaleco aí em todas as lives e com um perfil que traz uma leitura de um professor, de alguém que está ali disponível, transmitindo uma mensagem, um ensino, um conhecimento. Então você faz uma leitura baseada naquilo que você vê, no visual. E assim então as vestes traz para nós um significado. Veste fala de como somos, né? Como estamos vestidos, ou seja, a fala que isso nos transmite àqueles que estão à nossa volta, né? A nossa veste, a nossa maneira de vestir, aquilo que gostamos, que costumeiramente usamos. Então isso transmite quem somos e aquilo que as pessoas leem a nosso respeito. Mas não quer dizer que isso tudo evidencia claramente o que está dentro de nós, porque muitas das vezes aí entra a questão da transmitir uma imagem daquela a qual não é, que aí nós vamos ver essa citação já lá na palavra, quando Jesus diz hipócritas, né? Ou seja, atores, pessoas que sabem interpretar bem, mas realmente não são aquilo que transmitem. Aí ele chama também uma outra palavra um pouquinho já mais pesada, mas vamos entender que realmente ela é a figura, né? Uma figura da linguagem bastante específica e bem definida, sepulcro caiado, ou seja, é toda uma belezura, toda uma beleza por fora e por dentro não está tão bem assim. E é isso que então o Senhor chama ali, quando homens que estavam ali formados, imbuídos de toda uma religião, querendo colocar e transmitir uma mensagem da qual dentro deles mesmos não tinha tudo aquilo que era o temor, a obediência, a reverência a Deus. Conheciam Deus de ouvir falar, mas não conheciam, ou melhor dizendo, conheciam o Deus da palavra, conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam o Deus da palavra. E aí esta é uma verdade que nós aplicamos para nós nos dias de hoje. Conheçamos, prossigamos em conhecer mais o Deus da palavra do que a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus ela vai acabar levando-nos para essa descrição e enquadrando-se nesse perfil da qual Jesus referiu, né? Hipócritas, sepulcro caiado, falsos, né? Religiosos, enfim, todas essas atribuições às pessoas que tentam, que insistem em buscar transmitir uma imagem, uma mensagem daquilo que não são. E assim então, vestes, né? Até você já deve ter ouvido, vestes de louvor, né? Vestes, então são assim, vestidura, ornamento, cobre, né? E aqui então nós temos essa definição. É claro que para falarmos aqui de questões espirituais, nós não estamos falando, né, de tecido, de roupa, né? É claro que nós não estamos falando de roupas materiais, ou seja,
de ornamentos materiais, de tecidos, né, confeccionado pelos homens. É claro que é uma figura de linguagem que a palavra usa para nos remeter no entendimento. Então, as vestes cobrem a nossa nudez, ou seja, as vestes encobrem aquilo que é vergonhoso para nós mostrarmos. Nós não sairíamos sem roupa, né, para a rua, porque logo seria infrações, né, contra as leis dos homens, contra a lei da sociedade, a lei moral, e assim isso tornaria-nos um escândalo. Então as vestes também têm essa finalidade, encobrir aquilo que é vergonhoso, para que nós não possamos então estar expondo a nossa nudez. Isso tem uma referência lá na palavra do Senhor também, mas não vamos nos ater a essa proposta agora. E sim da nossa maneira de agir, ou seja, quando está fazendo essa menção aqui de vestes, na verdade está fazendo somente uma parábola, né? Ou seja, um comparativo para que nós possamos entender que quando aqui está dizendo o apóstolo falando revistai-vos do novo homem, ele está assim dizendo, sim da maneira de agir, ou seja, a maneira que nós agimos, a maneira que nós nos relacionamos, aquilo que nós expressamos, sermos aquilo que realmente somos, ou seja, vem aí a confirmação da palavra, a boca fala do que está cheio o coração. Então, assim começa a descrever, dar sentido, né, à palavra. E aí, nós voltando de novo a uma figura de linguagem, nós vamos ver aqui, né, nesta figura, os nossos hábitos. Os nossos hábitos não é a nossa roupa, né, como um monge. O hábito faz o monge. Não, o hábito não é a vestimenta, né? Ela sim é chamada, até atribuída a essa figura, né, o hábito, mas o que faz o monge é aquilo que ele pratica, é aquilo que ele realmente se devota a ser. Então, os nossos hábitos não são as nossas roupas, mas sim aquilo que fazemos cotidianamente, aquilo que nós vamos nos disciplinando. E aí então, quando o apóstolo traz essa menção, revesti-los do novo homem, traga, né, para o seu dia a dia, traga para nosso viver cotidiano, nosso dia a dia, os hábitos de uma nova vida, de uma nova pessoa, de uma nova vida em Cristo, daquele, né, que termina ele colocando aqui alguns paralelos, tipo, se você é uma pessoa que se ira, você passe a ter um domínio próprio, né? Se você é uma pessoa que roubava, não roube mais. Se é uma pessoa que tinha ações explosivas, gritarias, coisas assim, você seja mais equilibrado, você tenha mais domínio, você, vamos dizer assim, vigie mais a sua boca para falar menos e falar somente o necessário, né? Você era alguém que tinha murmurações, é uma pessoa murmuradora, contínua, então zele para não ser um murmurador, ou seja um abençoador, seja uma pessoa que seja grata, sempre agradecendo. Então troque aquelas coisas velhas por coisas novas e por ações e comportamento novo, que corresponde ao novo homem em Cristo Jesus, já que uma vez que o velho homem morreu, não há mais como ele está sendo ainda manifesta expressões deste homem que ainda insiste em querer levar-nos para aquela velha natureza. E aí é onde ele diz, então, aqui lá no versículo 30 deste mesmo capítulo, é que ele fala, não entristeçais o Espírito Santo, ou seja, quando nós tomamos a posição de responder às provocações, né, daquilo que nos traz, porque o que provoca no exterior é o que traz o que tem dentro, ou seja, as nossas respostas são trazidas para fora por aquilo que nos somos provocados no externo, né? E é isso que às vezes o inimigo usa, as provocações por meio de circunstâncias e pessoas, de gestos, atos e palavras, trazem para fora coisas que às vezes está lá dentro ainda guardado, escondido. E aí é algo que Jesus nos ensina quando ele traz aqui uma proposta que ele nos ensina. Jesus sempre combatia toda a provocação respondendo com a palavra, está escrito. Muito embora ele pudesse usar de todo o seu conhecimento, de toda a sua pessoalidade, mas ele mesmo ainda assim não se dava a abrir mão daquilo que o próprio Deus, o Pai, já lhe havia confiado, que não somente a ele, mas todos aqueles que começassem a conhecê-lo, né? Que é a sua palavra,
a Bíblia, está escrito. Então sempre Jesus respondia às provocações por meio da Bíblia, por meio da palavra, está escrito. Ou seja, quando o inimigo vem com umas provocações, ele já logo vai entender e vai ver que Deus tem proferido ali, por meio da sua palavra, as suas verdades. E a verdade de Deus, elas são imutáveis, né? Elas são permanentes, elas são eternas. E elas trazem fundamento para transformar, para mudar, para criar, para fazer novo, para dar toda a resposta da intenção que Deus tem para cada um de nós. E isso então começa a nos trazer mais uma clareza desta proposta quando o apóstolo traz revestir-se, ou seja, vestir-se novamente. Então, tirando as vestes velhas, o comportamento e as ações velhas e colocando um novo comportamento com ações novas. E isso então começa a nos dar um entendimento dessa diretriz quando ele fala para nós se achegar a Deus. É impossível que nós venhamos à presença de Deus ainda carregando ranços das ações e comportamentos do pecado, da desobediência, da rebeldia contra Deus, mas sim um homem no caso genérico aqui, é um homem que isso abrange tanto o ser masculino como o feminino, que diz: sejamos semelhantes ao nosso Deus no seu ser, ou seja, quando Deus diz na sua palavra que Ele busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, eu tenho isso em mim, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, é transmitido essa mesma verdade. E assim então nós começamos a trazer já agora um entendimento, como não seria uma sociedade, como não seria, né, uma cidade ou todo um povo, uma nação, né, que a gente poderia levar essa proposta e transformar isso em uma revolução espiritual, ou seja, como não refletiria uma sociedade onde todos os cristãos procedessem como um novo homem. Se todos procedessem dessa forma, esta revolução espiritual, ou seja, esta maneira de viver seria algo perceptível claramente, seria uma sociedade talvez tão bela, tão boa de se viver, que era algo até visto aí como algo até fantasioso, né? Mas a Bíblia e a palavra de Deus nos afirma isso, né? Que se toda uma nação o buscar, que se toda uma nação se arrepender, então ela mudar e desejar, o Senhor vem, sara, cura e restaura, e então Ele põe a sua paz nesta nação e Ele passa a ser o Deus dessa nação. Por isso é que nós processamos essa busca de cada dia, né, termos um tempo de valor com Deus, porque assim nós vamos aprendendo que de passo em passos nós vamos nos aproximando do Senhor, e aí, então nós começamos a compreender que o tempo é este e que a hora é agora. É tempo de mudar, é tempo de os filhos de Deus serem verdadeiramente referenciados por aquilo que eles são, por aquilo que eles se apresentam, que eles não mais fazem algo somente para demonstrar, mas eles fazem algo porque são aquilo que fazem. E assim eu quero concluir já então a aula no dia de hoje, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, na obediência, buscando e servindo a Deus todos os dias da nossa vida. Ou seja, naquela palavra que nós falamos no dia de ontem, o tempo que nos resta a viver ainda nesta vida, que nós vivamos na graça do conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor. E assim eu quero poder finalizar já, então, dando aqui 3 tópicos para a nossa oração de hoje. A nossa primeira seria a proposta de ter o Espírito Santo, ou seja, que o Espírito esteja em nós, que nós andemos continuamente na presença dEle, que Ele esteja envolvido em nossos comportamento, nosso relacionamento, nosso temperamento, todas as nossas características sejam conduzidas, porque temos a presença do Espírito Santo, e é esta palavra que está escrito, que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito, ou seja, Ele instrui-nos no caminho que devemos andar, no caminho que devemos seguir. Segundo ponto para a nossa oração de hoje é proceder como um novo homem. Então, o procedimento,
a maneira como nos comportamos, a maneira como reagimos, seja do novo homem, ou seja, não mais trazer as velhas práticas, mas que nós nos preocupemos em todos os dias, todas as manhãs, refletir sobre isso. Hoje eu preciso proceder como uma nova vida, como um novo homem. Hoje as coisas velhas não terão lugar no meu dia, no meu viver. Portanto, eu já começo o meu dia grato ao Senhor pelo ter me dado uma noite de sono, de descanso, por me ter dado um novo dia, por ter preparado para mim coisas novas, por estar abençoando, guardando-me, cuidando de mim e de todos aqueles que estão à minha volta, aqueles que pertencem ao meu círculo de relacionamento, ao meu trabalho, aos meus bens, aquilo que tudo que o Senhor me confiou, Ele continua a me abençoar. Então, eu posso proceder já como um novo homem, sendo grato por tudo quanto o Senhor tem feito. E terceira e último tópico para a nossa oração é viver em santidade, viver na presença de Deus, porque santo é Deus e onde Ele está é santo. Tanto é que nós temos ali uma referência na palavra do Senhor quando diz que foi mandado a arca de Deus para a casa de Obed-edom, e aí então ele prosperou, e aí ele foi bem sucedido. E entendemos dessa forma que a arca é a figura da presença de Deus, é a presença santa de Deus, quando foi mandada para a casa de um alguém, e aí então ali, quando este alguém recebe a presença de Deus e passa a ter temor e zelo e cuidado pela presença de Deus, ou seja, vivendo em santidade, então vem a resposta de Deus. Aquela casa foi abençoada e prosperou em tudo. Assim então, sejamos eu e você, vivemos em santidade, atraímos a presença de Deus para nossas casas. Primeiro, nós como casa, morada de Deus, pelo Espírito Santo, e a nossa moradia, lugar aonde nós nos repousamos, aonde nós temos a nossa família, o nosso lugar. Então, que a nossa casa também reflita a presença de Deus. E assim, então, nós prosseguimos a cada dia desenvolvendo o nosso tempo de valor com Deus, e assim nós vamos prosseguindo, crescendo nesta jornada, que nós chegamos até ao final desses 40 dias transformados no poder do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus e no nome de Jesus Cristo. É isso que então eu quero poder transmitir e desejar a cada um de vocês que está nos assistindo e que tem nos acompanhado nesta jornada, e que nós possamos chegar até o fim, completando esta missão de dia, de graça em graça, de glória em glória, e em nome de Jesus. É o que eu desejo, o pastor Valdecir, a todos vocês.